Voltamos à nossa aula, nós vamos trabalhar agora ilicitude, antijuricidade. Eu já falei para vocês que para que uma pessoa possa praticar um crime, o nosso direito penal adotou um critério trifásco. Trifásco por quê? Porque para que uma pessoa possa praticar um crime, ela deve praticar um fato típico, e aí eu já falei para vocês os elementos do fato típico, lembra? Conduta, resultado, nexo causal ou relação de causalidade e tipicidade. E a tipicidade pode ser formal ou material. Deve ser formal e material. Quando você preenche aqueles quatro elementos que eu mostrei para vocês, né? Lembram? Conduta, nexo causal, terceiro, resultado. Aqui, pessoal, mudou a ordem, mas não faz diferença não, viu? O resultado estava aqui antes, estava resultado, nexo causal, não tem importância. E por último, tipicidade. Lembra que a tipicidade pode ser formal e ela deve ser também material para ser crime, né? Material. Então, para que uma pessoa pratique um fato típico, o que é o fato típico? Fato típico, pessoal, é o fato humano que se adequa, que está descrito na lei penal como crime. O fato humano que está descrito na lei penal como crime é o fato típico. Para que eu possa praticar um fato típico, eu tenho que ter uma conduta, lembra? Nexo causal, resultado e tipicidade. Formal mais material. Beleza? Uma vez que você preenche esses elementos, lembra que o nexo causal e o resultado sempre estão nos crimes materiais. Esse deve estar presente. Nos outros, não. Nos outros, nós temos que ter conduta e tipicidade formal e material. Mas nos crimes materiais, sempre deve ter conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Uma vez que você preenche todos esses elementos que eu já expliquei para vocês, todos eles, quer dizer que a pessoa praticou o crime? Vamos lá. Uma pessoa chega e mete bala na outra pessoa, mata a pessoa. Matou. Ela teve conduta? Teve. A conduta de atirar na pessoa. Teve um resultado? Teve. A pessoa morreu. Teve uma ligação, nexo? Teve. A pessoa só morreu por quê? Porque você atirou nela. Então tem um nexo entre a conduta e o resultado. Você deu causa à morte da pessoa pela sua conduta. Tem tipicidade? Tem, pessoal. Tipicidade formal. A sua conduta de atirar na pessoa e ela morrer se adequa a algum tipo penal? Se adequa ao tipo penal do artigo 121, tipicidade formal. Ah, professor, e tipicidade material? Com certeza, você trouxe uma agressão àquele bem jurídico, à vida da pessoa. Você agrediu a vida daquela pessoa, que é o seu maior bem, a vida dela. Então perceba, você preencheu todos os elementos do fato típico. Só que, presta atenção, para ser crime, pessoal, não basta você parar aqui. Não, você também tem que ter praticado um fato típico e ilícito antijurídico. Agora, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Quando uma pessoa pratica um fato típico, presume-se que esse fato também é o quê? Ilícito. Ou seja, quando uma pessoa pratica o fato descrito no artigo 121, homicídio. A pessoa pratica o fato descrito no artigo 155, furto. A pessoa pratica um fato descrito no artigo 157, roubo. Enfim, quando a pessoa pratica um fato típico, presume-se que esse fato também é o quê? Ilícito, pessoal. E essa é a regra. A regra é que quando você pratica um fato típico, a regra é que esse fato também é ilícito. Ou seja, ilícito ou antijurídico, tanto faz. Professor, então o que é ilicitude? Ilicitude, pessoal, ilicitude é a contrariedade, presta atenção. Ilicitude é a contrariedade entre o fato praticado pelo sujeito e a norma penal. Presta atenção, ilicitude é a contrariedade, é o fato contrário entre a conduta praticada pelo agente, o fato praticado pelo agente e a norma penal. Normalmente, pessoal, quando uma pessoa pratica um fato típico, esse fato é contrário ao direito penal. Ele é contrário. Aquele comportamento de matar alguém, normalmente é contrário ao direito penal.
Por isso que, normalmente, quando uma pessoa pratica um fato típico, esse fato também será o quê? Ilícito ou antijurídico. Normalmente, quando você pratica um fato típico, normalmente esse fato também é o quê? Ilícito ou antijurídico. Normalmente ele é contrário ao direito. Normalmente o fato típico é contrário ao direito. Só que existem 4 situações que excluem a licitude do réu. Então presta atenção, existem 4 situações que excluem a ilicitude do réu. E aí esse fato, apesar de ser típico, vai ser o quê? Não ilícito, vai ser lícito. Lícito, não vai ser proibido pelo direito penal. Muito pelo contrário, é um fato que é permitido pelo direito penal. O direito penal permite você. Permite, se ele permite, você praticou um fato lícito e não ilícito. Ficou claro? Professor, quais são as causas de exclusão da ilicitudes? Quais são as causas que excluem a ilicitude? Excluem. Vamos lá. São 4, pessoal. Você vai lembrar o seguinte, ó. Lembra disso aqui, ó. Ó, presta atenção. Lembra dessa palavrinha aqui, ó. L, E, E, E. Li. Lembra da palavra li? Li. L, E, E. Essas causas, pessoal, caem muito em concurso público, viu? Você não pode esquecer. Essas causas despencam em concurso público e você não pode esquecer. Vamos lá, li. Vamos começar pelo L, depois nós vamos pro ex. Li, legítima. Tá vendo? Você sabe, legítima defesa. Legítima defesa, estado de necessidade, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. Ou do direito, tanto faz, de um direito. Então presta atenção aqui. Quando você preenche todos esses elementos aqui, lembram? Você preenche os elementos, você praticou um fato típico. Mas quer dizer que você praticou crime? Ainda não. Para ser crime, você tem que ter praticado um fato típico, ilícito e ter culpabilidade. Vamos lá. Você praticou um fato típico, então você já começou... Vamos ver se você praticou um crime. Eu falei para vocês, em regra, quando uma pessoa pratica um fato típico, presume-se que esse fato também é ilícito. Uma pessoa acabou de matar alguém na rua, o que você vai presumir? Vixe, bandido, matou alguém na rua. Tá vendo que até a sua cabeça presume? Quando alguém pratica um matar alguém, um fato típico, a pessoa praticou todos esses elementos, praticou um fato típico, matou alguém. Você já presume que ela praticou um fato ilícito, ou seja, ixi, matou alguém por quê, hein? Ixi, praticou um crime. Mas às vezes ela matou alguém, mas não praticou o crime. Por quê? Porque aqui, ó, aqui nós temos as causas excludentes da ilicitude. Se você quiser ver, está lá no artigo 23 do nosso Código Penal. São as causas que excluem o fato ilícito, a antijuridicidade. Se elas excluem, pessoal, não tem fato ilícito. Se não tem crime. O fato é só típico. Para ser crime tem que ter esses 3 elementos. Então, essas causas aqui, essas 4 causas, elas excluem o fato ilícito ou o fato antijurídico, beleza? Agora, se o cara não praticar nenhuma delas, se a pessoa não praticar dentro de nenhuma dessas causas, aí ele praticou um fato ilícito. Mas mesmo assim não quer dizer que ele praticou o crime, porque ele tem que ter ainda o quê? Culpabilidade, que nós vamos falar mais pra frente, beleza? Então vamos lá. Professor, vamos dar cada uma delas? Vamos. O que é legítima defesa, pessoal? Pessoal, as excludentes de licitude estão no artigo 23. Se você quiser saber o que é legítima defesa, eu vou ler para você e vou explicar. Está lá no artigo 25, fala o seguinte, ó. Entende-se em legítima defesa quem... Então presta atenção, quem que atua em legítima defesa, professor? Quando é legítima defesa? Quando uma pessoa, usando moderadamente, presta atenção aqui, ó, moderadamente dos meios necessários, repele. O que é repelir? A pessoa está repelindo, como se fosse um imã, repelindo injusta agressão, presta atenção, repele injusta agressão atual
ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, de forma simples, o que é legítima defesa? Legítima defesa, pessoal, acontece quando você está sofrendo uma injusta agressão, presta atenção, você está sofrendo uma injusta agressão, não é uma justa, é uma injusta agressão. Uma agressão que você não era obrigado a suportar. E aí você está sofrendo essa injusta agressão. E aí, para você acabar com essa injusta agressão, você vai repelir esta injusta agressão, que pode ser contra você ou contra outra pessoa. Então, injusta agressão de direito seu ou de outrem, mas você vai utilizar, presta atenção, você vai utilizar moderadamente dos meios necessários. Moderadamente. Então, uma pessoa foi agredir você, uma pessoa foi bater em você, por exemplo, veio agredir você e você vai e a pessoa começa a lutar com você, você dá um soco na cara dela para se defender e machuca essa pessoa e ela é levada para o hospital, por exemplo. Nesse caso, pessoal, você, dentro da luta corporal, a pessoa veio te agredir, veio quebrar o pau com você, veio bater em você e você começou a lesionar ela também para... Perceba, dentro do contexto da briga, você está se defendendo. O ladrão entrou na sua casa com uma arma de fogo, chegou lá no seu quarto, botou a arma na cabeça aí, você já pegou a arma que você estava lá, pá, meteu bala na cabeça do bandido. Legítima defesa. Agora, essa legítima defesa tem que ser o quê? Moderada. Você tem que se utilizar dos meios necessários. Por exemplo, vem um pivetinho, um moleque de 15 anos, 14 anos, moleque magrinho, um moleque fraco, vem te agredir. Aí eu vou te bater. Aí você pega a sua arma e já mete bala na cabeça dele. Peraí. Você quis se defender? Quis. Mas você se utilizou de um meio desproporcional. Você não utilizou... Você pode falar, não, professor, eu utilizei de um meio necessário. Se você acha que era necessário, tudo bem. Talvez não precisava de você ter atirado. Mas tudo bem, se você acha que é necessário, ok. Mas atirar na cabeça para matar? Não podia dar um tiro na perna para o moleque cair? Estou dando um exemplo, que ainda assim o juiz iria ver de acordo com as circunstâncias se precisava disso ou não. Porque, na verdade, às vezes você mesmo conseguiria, dependendo da situação, dependendo da sua força física, você conseguiria conter aquela situação, agredindo, se defendendo ele, mas de uma forma mais moderada, né? De uma forma mais moderada. Então, percebam que, eu sei que vocês devem ter muitas perguntas na cabeça de vocês, mas é só você entender o seguinte, legítima defesa, você vai estar sofrendo uma agressão injusta, atual ou iminente. Iminente é aquela que está prestes a acontecer. Então, prestes a acontecer, pessoal, que está praticamente acontecendo, está quase acontecendo. É aquela agressão que vai acontecer no próximo... A pessoa te ameaçou de morte, eu vou te matar amanhã. Aí você vai lá na casa dela e mete bala, né? Vai falar, eu tava prestes a morrer. Não é assim não, irmão. Prestes, tá na iminência, é o cara, por exemplo, que tá vindo na sua direção para atirar em você e você consegue atirar nele antes e mata ele em legítima defesa. Perceba que aquela agressão que ele ia atirar em você tava prestes, estava na iminência. Isso é iminente, né? Mas vamos lá então. Então, legítima defesa, você repele. O que é repelir? Repelir é isso. Repelir é como se fosse um imã, né? Você está repelindo, você está ali tirando aquela pessoa, você está se defendendo de uma injusta agressão, repelindo atual ou iminente, a direito seu ou direito de outra pessoa, porque a legítima defesa pode ser de próprio ou de terceiro, pode ser que você esteja defendendo uma outra pessoa, né? Só que nesse caso você deve se utilizar dos meios necessários e dos meios, pessoal, presta atenção, dos meios necessários e usar esses meios de forma moderada, proporcional. Porque se você se exceder, você vai responder pelo excesso. Inclusive esse excesso está previsto lá no artigo 23, parágrafo único, que fala o seguinte, o agente em qualquer dessas hipóteses, em qualquer uma dessas hipóteses, se o agente agir em excesso, ou seja, ele não agir, ele agir fora dos limites, além dos limites das causas excludentes da licitude, ele vai responder pelo excesso, doloso ou culposo, a depender da situação, ele vai responder pelo excesso. Então, exemplo, você está lá na sua casa, aí você vê um moleque pegando manga, tá pegando manga lá, tá lá furtando manga. Aí o moleque cai no chão com a manga e você já chega e mete bala nele. Tô defendendo a minha propriedade. Vai responder por homicídio. Você agiu em excesso. Você podia se defender de outras formas, não precisava já chegar metendo bala nesse moleque. Perceba, mas ele estava furtando manga na minha casa.
Se você agiu em excesso, você vai responder. Nesse caso, ao meu ver, é excesso doloso, né? Excesso doloso. Ah, professor, mas podia ser culposo? Podia, dependendo da situação, se tivesse à noite, tivesse mais escuro, e aí, dependendo da situação. Ah, professor, mas e se eu achasse que fosse um ladrão, se ele tivesse armado? Aí, pessoal, é o chamado erro de tipo, é a chamada discriminante por erro de tipo. O que é discriminante por erro de tipo? Isso está lá no artigo 20, pessoal. 20, parágrafo 1º. Quer ver? Vou até abrir aqui para vocês, ó. Artigo 20, parágrafo 1º. Aquela situação que a pessoa acha que está em legítima defesa. Exemplo, você é ameaçado de morte, o cara, amanhã eu vou te matar, amanhã você não passa. Aí no outro dia você já fica, opa, a pessoa vai me matar, eu vou me defender aqui, eu vou ficar na minha. Você consegue uma arma para se defender, aí naquele dia o cara que te ameaçou tá vindo na direção da sua casa, você tá lá na porta da sua casa, na rua, na porta. Aí o cara vem, o cara bota a mão no bolso, você vê ele tirando alguma coisa, você mete bala. Pá, você mata o cara. Quando você vê, ele estava tirando uma carta, um papelzinho, pedindo desculpa e perdão pela ameaça, que ele se arrependeu. E aí, perceba, você estava em situação de legítima defesa? Não! Você não estava sofrendo injusta agressão. Ah, professor, mas na minha cabeça eu estava. Aí, o juiz vai ver o seguinte, se o juiz entender que esse erro seu foi indesculpável, inexcusável, é um erro indesculpável, ou seja, pelas circunstâncias dava para você verificar que não precisava ter atirado. Se o juiz entender isso, você vai responder pelo crime na modalidade culposa. Culposa é a chamada culpa imprópria. Você vai responder pela culpa, por quê? Porque você agiu com negligência, com imprudência, com mais cuidado, você não teria atirado naquela pessoa. Vamos imaginar. Aí você vai responder por homicídio culposo. Agora, se o juiz entender que, presta atenção, pelas circunstâncias, por erro plenamente justificado, parecia realmente uma situação de legítima defesa, Aí o juiz vai falar o seguinte, ó, qualquer pessoa no seu lugar provavelmente erraria também. Qualquer pessoa no seu lugar também acharia que era uma situação de legítima defesa. Se o juiz entender que era uma situação muito difícil no momento ali de você compreender, que realmente não estava fácil para você ver se realmente tinha uma arma ali, se aquilo ali era uma carta, era uma situação realmente muito complicada, já era noite, né? Era uma situação bem difícil de ver. Aí, nesse caso, o juiz vai absolver você. Por quê? Porque, nesse caso, ele vai te isentar de pena. Por quê? Porque você achou que estava em legítima defesa e as circunstâncias pareciam que realmente era uma situação de legítima defesa. Apesar que não era. Legítima defesa era só na sua cabecinha, né? Por isso que a gente chama discriminante putativa. Discriminante putativa. O que é discriminante? No direito penal, discriminantes são as causas excludentes da ilicitude. Quando a gente fala excludente da licitude, essas causas excludentes de licitude, elas são chamadas de discriminantes. Discriminante putativa é aquilo que é imaginário, está na mente da pessoa. Então a pessoa agiu por erro de tipo, ela errou em uma situação que ela achou que estava em legítima defesa só na mente. Porque no mundo real, não tinha nenhuma situação de legítima defesa. Nesse caso, se o erro for excusável, o que é excusável? Erro desculpável, dava para desculpar. Pela circunstância, qualquer pessoa no lugar dele provavelmente erraria, também acharia que estava em legítima defesa. Se o juiz entender que o erro é desculpável, você fica isento de pena, é absolvido, continua sua vida normal, bons antecedentes e primário. Agora, se o juiz entender que naquela situação, com um pouco mais de cuidado, de cautela, observação, com um pouco mais de cautela, dava para você perceber que não era uma situação, que era uma situação clara, que não era de legítima defesa, que dava para você ter usado de forma mais moderada, que não precisava você ter atirado, naquele caso para matar, você vai responder pelo crime na forma culposa, no caso, homicídio culposo. Beleza? Essa é a chamada legítima defesa discriminante putativa. Erro de tipo por discriminante putativa. Erro de tipo por discriminante putativa. Essa palavra linda aí, né? Que eu estou falando para vocês, né? Mas é isso mesmo. Agora, olha, pessoal, olha que interessante. Com o pacote anticrime, com o pacote anticrime, né? Pacote anticrime. Nós tivemos agora, o nosso legislador, ele colocou mais uma causa. Ele colocou mais uma causa que configura legítima defesa.
que na verdade nem precisaria dele ter colocado essa causa, porque essa causa já é uma causa de legítima defesa. Ele apenas quis explicitar, ele apenas quis colocar na lei de forma mais individualizada, objetiva essa situação. Mas essa situação não precisava estar escrito, era uma situação clara de legítima defesa, que está lá no artigo, pessoal. Olha lá no artigo 25, parágrafo único, fala o seguinte, ó. Observados os requisitos previstos no caput, ou seja, observados os requisitos da legítima defesa, que eu expliquei para vocês, ou seja, tem que obedecer os requisitos da legítima defesa. Olha o que fala. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Pessoal, isso já era uma situação de legítima defesa, não precisava nem escrever. Aquela pessoa que está rendida em casa, por exemplo, no carro, o bandido está com a arma na cabeça dela, está sequestrando ela. E o que a polícia faz nesse caso? Vê o melhor momento ali para atirar nesse bandido, tenta fazer o acordo lá, conversa e tal, o que o bandido quer, vê qual que é o acordo que pode fazer para soltar a vítima, aquela coisa, mas obviamente, a qualquer momento, o policial pode atirar naquele bandido. Por quê? Porque aquela vítima pode ser a qualquer momento que ele dispara o gatilho e mate ela. Então o policial vai conversando, vai vendo a melhor situação, quando for o melhor momento, mete bala naquele bandido, mata ele e salva aquela vítima. Legítima defesa de terceiro. Percebam, essa circunstância antigamente não estava no Código Penal de forma explícita. Pessoal, mas não precisava. Já era uma situação genérica de legítima defesa. Por quê? Porque obedecidos os requisitos do artigo 25, se obedecer os requisitos, não importa a situação, obedecer os requisitos, nós temos legítima defesa. Aí o nosso legislador vai e coloca isso aí, ó. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo 25 do Código Penal, que é a legítima defesa, fala, considera-se também a legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Perceba, aquela vítima que está refém durante a prática de crimes, dependendo da situação, dependendo do crime que está sendo cometido, que ela está refém, obviamente, aqui falou agente de segurança, mas pode ser qualquer pessoa. Aqui falou agente de segurança, mas pode ser uma pessoa que não faz parte dos quadros da segurança pública. Pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Eu sou advogado criminalista. Eu sou professor e sou advogado. Eu não faço parte da estrutura da segurança pública. Mas se uma vítima, por exemplo, tiver refém de um bandido, por exemplo, eu, como particular, eu tô com uma arma ali na hora, eu atiro no bandido, matando ele, e ele tá com a arma na cabeça dela, eu estou defendendo ela em legítima defesa de terceiro. Não precisa, isso pode ser qualquer pessoa. Ó, se você obedecer os requisitos da legítima defesa, quais requisitos, pessoal? Vamos lá, você agiu de forma moderada, utilizando dos meios o quê? Necessários. Você está repelindo injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, você cumpriu os requisitos, não importa a situação, se é agente de segurança pública, se é pessoa particular, se você obedeceu esses requisitos, você agiu em legítima defesa dentro da proporcionalidade, dentro dos meios necessários que estavam ao seu dispor, dentro da moderação. Se você agiu em legítima defesa, você não praticou crime. Então, na verdade, o legislador, ao meu ver, ele quis ir apenas explicitar para mostrar para a sociedade, de alguma forma, que o policial, o agente de segurança pública, tem legitimidade para atirar naquele bandido que, por exemplo, sequestrou a vítima. Mas percebam, talvez ele quis reforçar para a sociedade que o policial pode fazer isso. Talvez ele quis trazer uma proteção maior. Mas o fato é que essa proteção já existe, não precisava estar na lei. Porque se esse policial agir dentro dos limites da legítima defesa, não importa, pessoal, não precisava ter criado esse parágrafo único. Se ele cumpriu os requisitos do artigo 25, ele ou qualquer pessoa agiu dentro dos requisitos do artigo 25, ele estará agindo em legítima defesa. E aí, pessoal, não há o que se falar em crime. Por quê? Porque ele praticou um fato típico, mas não ilícito. Entenderam, pessoal? Ficou claro? Professor, é possível a legítima defesa recíproca? O que é legítima defesa recíproca? Duas pessoas ao mesmo tempo estarem em legítima defesa? Não, pessoal, por quê? A partir do momento que eu vou agredir uma pessoa injustamente, ela está me agredindo, ela vai se defender
e se agredir de forma justamente, de forma lícita. Então não tem como duas pessoas estarem em legítima defesa ao mesmo tempo. É a chamada legítima defesa recíproca. Recíproca, aquela legítima defesa real. As duas pessoas estão em casos de legítima defesa real. Não tem como, ou uma ou outra vai estar em legítima defesa. Professor, e a chamada legítima defesa sucessiva? É possível? A recíproca não. Mas a sucessiva é. O que é legítima defesa sucessiva? É aquela legítima defesa que você começa a praticar o fato em legítima defesa, só que você começa a se exceder, você começa a ultrapassar dos limites, você começa a utilizar dos meios não mais necessários, você age sem proporcionalidade. Aí aquela pessoa que você estava se defendendo contra ela, você começa a se exceder, ela pode começar agora a te agredir, repelir essa injusta agressão que você agora está causando. Exemplo, uma pessoa vem me agredir, uma pessoa vem me bater e começa a me bater do nada. Aí eu, em legítima defesa, começo a bater nela, começo a me defender. Estou em legítima defesa. Aí eu dou um soco nela e ela cai no chão. Ela tá lá, quase morrendo. Não consegue levantar mais, socorro, socorro. E eu continuo, ó. Pá, pá. Eu já tô me excedendo. Aquela pessoa não tá trazendo mais uma injusta agressão para mim. Ela não tá. Eu já tô passando dos limites. Como eu já estou passando dos limites da legítima defesa, a legítima defesa já acabou. Era só segurar aquela pessoa lá, a pessoa não precisa nem segurar, a pessoa estava quase morrendo no chão, bateu a cabeça lá, a pessoa não está oferecendo mais nenhum risco. O que eu tinha que fazer? Ligar para a ambulância, chamar a autoridade. Nesse caso, eu não. Agora você vai ver, agora eu vou matar. Percebe, você começa a espancar a pessoa não está oferecendo mais nenhum risco para você, nenhuma agressão injusta mais, já acabou, já cessou. Se já cessou a agressão, se já terminou, se você continua, você está excedendo, você está agindo em excesso. E aí, nesse caso, olha que interessante, você começou a atuar em legítima defesa, só que como você se excedeu nos limites da legítima defesa, aquela pessoa agora está lá no chão quase morrendo, ela pode se defender. Então, se ela tiver forças ainda, nesse caso não tem, mas vamos imaginar que ela tinha força ainda para te agredir, para começar a bater em você novamente, para se defender. Ela que estaria em legítima defesa, ou seja, uma legítima defesa sucessiva. Começou por você, só que como você se excedeu na legítima defesa, você começou a se exceder, você começou a utilizar de meios que não eram mais necessários, você começou a agir fora da proporcionalidade. Aquela pessoa que inicialmente estava errada, agora ela pode te agredir para se defender. É claro, para se defender. Essa é a legítima defesa sucessiva, perfeitamente admitida no nosso direito penal. Beleza? Tranquilos? Então nós falamos, pessoal, da legítima defesa. É uma causa excludente da ilicitude. Vamos falar agora, pessoal, vamos começar a falar do estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, que são outras 3 causas que excluem a ilicitude do fato. Mas como nós já estamos terminando esse bloco, né? No próximo bloco nós continuamos essa aula muito importante para você. Até a próxima aula.